É provável que o Noel e o Cartola, por exemplo, tivessem se cruzado inúmeras vezes, porque eles eram praticamente vizinhos. Hoje, se você chega ao Morro da Mangueira e olha, né, lá do Penduraçaia para baixo, você vai ver o prédio da UERJ. Mas o Morro da Mangueira descia praticamente dentro do bairro de Vila Isabel, né? Você desce hoje do Morro da Mangueira, a UERJ está ali, enfim, quase atrapalhando a vista, mas ainda assim você vai a pé para Vila Isabel. Então, eles conviviam naquela região, naquele entroncamento entre a Mangueira e a Vila. Há referências de que eles conviviam ali. A Rua Dona Zumira, por exemplo, uma rua próxima, entre a Tijuca e a Mangueira, que era uma certa zona de boemia daquela região. E, além disso, eles frequentavam uma certa zona boêmia comum, né, que era aquela zona boêmia do Estácio de Sá, daquele entroncamento também do bairro do Estácio, em direção à Cidade Nova. E depois o Noel, mais do que o Cartola, aquela boemia lapiana, né, uma boemia mais de cafenice, etc e tal. Mas se conheceram exatamente no Estácio, no centro do Estácio e da Lapa, onde realmente a música popular toda se encontrava e começava a se armar em simpatias e possivelmente em parcerias logo depois. Mas representa o encontro de um grande que nascia, que era o Noel Rosa, naturalmente, e um grande que também nascia e que era Cartola da Mangueira. Um vinha da Vila Isabel, outro vinha do Morro da Mangueira. Portanto, é um encontro histórico. O Noel, ele começou muito a frequentar o morro, né? E era muito interessante a relação dos dois, porque era o rapaz de classe média, que era um universitário, um estudante de medicina, e um menino, né? Um pouco mais, ele era 3 anos mais velho que o Cartola, era 3 anos mais velho que Noel, né? Era um rapaz pobre, que vivia lá no Morro da Mangueira, um ajudante de pedreiro, cambono de pai de santo, vendedor de picolé, e que parou, né, de estudar no primário. E surgiu dali essa amizade, surgiram essas parcerias, eles começaram a fazer as músicas juntos. Olha, o Noel Rosa, por conta do Cartola também, frequentava o Morro da Mangueira, dormia várias vezes, segundo o Cartola me disse, dormia lá em alguns barracos e tal, possivelmente com algumas namoradas. Você tem uma formação do Noel, que é uma formação de classe média, que flerta com uma classe mais alta em virtude do fato de ter estudado no São Bento, de a princípio ter dirigido a vida para tentar fazer medicina e etc e tal, mas de certa maneira eu acho que aquele ambiente era um ambiente que de certa forma sufocava o Noel, né? Então eu acho que a Mangueira de certa maneira era um desafogo, a Mangueira era aquele universo quase mágico, né? Para um Noel que se sentia um pouco acossado mesmo, você vê que era uma coisa que sufocava um pouco ele. E a Mangueira para ele eu acho que representava aquele desafogo, né? Aquele encontro com um mundo que para ele talvez fosse mais genuíno. Então nesse sentido eu acho que realmente a Mangueira era um remanso. Dizem que eles estavam precisando de uma grana para uma cerveja, e não só eles. E era comum nesse meio do samba, quando você precisava levantar uma grana, que você fosse atrás do Chico Alves e negociasse um samba com ele. O que se diz é que o Cartola e o Noel, naquele sufoco de querer tomar uma cerveja, de querer ir para um cabaré, né, de pegar uma moça e etc e tal, eles embarcaram na onda de que você procura o Chico, porque o Chico resolve dar um jeito e faz esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso caracteriza as primeiras parcerias do Noel com o Cartola. Então eles vão nesse bar, que era administrado por um moço chamado Alberto. Chamava-se bar da 1 hora, porque os bares não ficavam até alta madrugada abertos. Esse ia até 1 hora, que era o máximo que se deixava um bar aberto naquela época. Então eles chegam e se sentam ali e falam, vamos lá falar com o Cartola, com o Francisco Alves. E há um jogo de empurra, o Cartola fala, vai você, não, vai você. Então eles vão ao Francisco Alves, que nessa época morava também por um bom tempo na rua Vila Isabel, e pedem um dinheiro para cerveja. Francisco Alves, de pronto, nega. Mas não sei se eles começaram a cantar alguma coisa ali no bar.
o Francisco Alves deve ter pensado que estava diante de dois clientes importantíssimos. Então oferece a cada um deles uma grana para tomar cerveja, desde que eles fizessem um samba ali naquela hora. O Noel fez o Estamos Esperando e Cartola, junto com o Noel, fez o Que Mal Que Eu Te Fiz, né? Foi na hora que eles apresentaram o Francisco Alves. O Cartola canta o Diz Qual Foi o Mal Que Eu Te Fiz, toda a primeira parte, que é linda. O Noel Rosa faz uma segunda parte. Não aceita a parceria porque achava que o Cartola tinha feito a parte mais bonita. E o Noel Rosa, que gostava de fustigar o Francisco Alves sem que ele sacasse, ele faz um samba aparentemente dedicado a uma mulher. A letra do samba parecia que era mulher. Mas não, a musa dele é o próprio Francisco Alves. Estamos esperando, vem logo escutar o samba que fizemos pra te dar. A lua adormeceu e nós vamos cantar aquilo que é só teu e que nos faz penar. E esse samba que eu fiz de parceria, depois de feito, não é dele nem é meu. Não é dele nem é meu. Escuta o violão que está gemendo suas cordas. E eles foram muito amigos, muito ligados. O Cartola até dizia uma frase muito interessante, quando o senhor falava em Noel Rosa com o Cartola, ele dizia assim: puxa, como bebia esse rapaz. Então você vê, para o Cartola, que também gostava de uma cerveja, gostava de uma cachaçinha, o Noel Rosa impressionava ele pelo seu hábito da bebida. E muitas vezes o Noel Rosa vai ser socorrido pelo Cartola e pela segunda mulher do Cartola, Deolinda, que dava banho no Noel Rosa. O Noel Rosa praticamente ficava em coma, ela dava um banho numa tina, na mangueira, e esfregava o Noel, preparava um macarrãozinho com feijão, então, para cuidar dos porres do Noel Rosa. Você ajuda? Tô bem. Ah, seu Matheus, legal? Tá bom. Legal. Boa noite. Caralho, ai, caralho! Filha da puta! Eu não comprei ele não. Era, além de tudo, uma amizade, uma integração que não se fazia apenas do ponto de vista musical. Ela era pessoal. Ela tocava na intimidade dos dois sambistas cariocas e aparentemente viviam mundos diferentes, mas não tão diferentes quanto se pensava. O Cartola, por exemplo, diziam que alertava o Noel, porque o Noel gostava de desafiar os malandros do Estácio no jogo da Chapinha. Porque tinha um jogo da Chapinha que era um jogo da malandragem que Ismael Silva praticava, que aquele pessoal do Brancura, né, Edgar, Rubem, o jogo de ronda, aquele pessoal que é mais pesado. E o Noel, nesse sentido, ele era quase irresponsável, inclusive de provocar, num certo sentido, a malandragem. Bota pra mim. Essa é minha, hein? Eu quero apostar. É da onde? Vila Isabel. Então vamos apostar. 10 paga 20, 20 paga 50, 50 paga 100. Vamos lá. Onde tá a bolinha? Debaixo da mão esquerda. Como assim? Acabou o jogo. Peraí. Eu quero os meus 10 mil réis mais 10. Eu acertei? Acabou o jogo pra você. Ladrão, filho da puta. E o Cartola sempre foi um sujeito que teve uma postura mais fleumática nesse sentido, mais contrita. Ele era quase pro Noel, vou usar até uma metáfora pop aqui, mas há quem diga que o Cartola funcionava quase como o grilo falante pro Pinóquio, que é aquela consciência que você vai fazer uma besteira, a consciência está lá, olha, mas não é por aqui, é mais ou menos por ali, etc e tal. Então o Cartola tinha nesse sentido, né, as pessoas que testemunharam o convívio entre os dois, o Cartola tinha uma certa seriedade que o Noel, que era um menino galhofeiro, viveu como um menino galhofeiro no melhor sentido e morreu dessa maneira, né? O Noel não tinha.
aquela fleuma do Cartola. O Cartola tinha um sentido de responsabilidade, de liderança comunitária, coisa que a gente vê na Fundação da Mangueira, como é que o Bloco dos Arengueiros vira Mangueira e etc., que definitivamente você não vai encontrar no Noel. A Mangueira e a Deolinda e o Cartola são um outro universo que o Noel Rosa vai viver e vai gostar de viver. Eu gosto muito do disco Qual Foi o Mal que Eu Te Fiz, sabe? Ela tem uma melodia muito rica. A letra não é tão sedutora como é do Rir ou como é do próprio Não Faz Amor. Mas eu acho que o Diz Qual Foi o Mal que Eu Te Fiz merecia uma regravação. Eu sempre sonhei no Paulinho da Viola regravando isso, né? Porque é uma melodia muito bonita, muito bem construída, tipicamente Cartola. Tipicamente Cartola. Não creias, não pode ser verdade. Não creias nestas mentiras. Eu acho que é uma das canções que não é menos conhecida, como o Rio, por exemplo, que é exatamente por essa peculiaridade Não Faz Amor. Até pelo defeito que ela tem. Não faz amor, deixa-me dormir. Ó minha flor, tenha dó de mim. Sonhei, acordei, assustado, receoso que tivesse me enganado. Eu não durmo sossegado. Amar sem jurar é bem caro. O verbo cumprir custa caro. Amor é bem fácil de achar. O que eu acho mais difícil é saber amar. O mundo tem suas surpresas, mas nós temos nossas defesas. Por isso eu estou prevenido pra saber. Eu acho que até o defeito do Não Faz Amor é sensacional, por quê? Porque ele mostra com a maior clareza quem era o Cartola e quem era o Noel. Aquilo que a gente até comentou, aquela primeira parte em que a mulher é tratada quase como uma musa, né, do poeta romântico, com uma linha melódica que é mais a cara do Cartola, e aí termina aquela primeira parte e entra aquela segunda jocosa, irônica, né, sacana, reclamona do Noel. Então até esse aparente defeito, para mim, dá uma qualidade ao Não Faz Amor, que é muito grande, além de ser um samba menos conhecido do que, por exemplo, o Rir. Olha, tudo isso é muito difícil, tudo isso, como a história sempre é, aproximada. Mas eu acredito que o Cartola sumiu do mapa a partir do momento que ele foi lançado. Aí sim, com um grande samba pelo Francisco Alves e ele sozinho, que é o Divina Dama. A partir daí, é muito nebulosa a carreira do Cartola como compositor popular, porque ele desiste e some da cena artística. E some da cena artística, é claro, que também abandona todos os amigos e os parceiros naquela altura. E a partir daí o Cartola só volta décadas depois. Eu acredito que o sumiço do Cartola tenha feito que a parceria de ambos esfriasse e as músicas que ambos fizeram nunca foram reconhecidas nem gravadas por falta de presença, eu acredito, do interessado que era Cartola. Definitivamente você não pode dizer que o Noel tenha sido um grande parceiro do Cartola, ou o Noel tenha sido um grande parceiro ou o Cartola tenha sido um grande parceiro do Noel. A despeito de terem feito poucos e excelentes sambas, né, eles realmente não se caracterizaram por essa parceria. Eu acho que a gente poderia pensar em várias hipóteses para isso. O Tinhorão, por exemplo, lembra que a perspectiva, o olhar que o Noel colocava sobre o mundo era um olhar mais de classe média, né, daquele garoto que estudou no São Bento. O Cartola tem aquela relação mais íntima com o universo do Morro da Mangueira. Então, por mais que fossem amigos, até a maneira de você encarar a vida, a realidade e tal, aquilo já era um pouco diferente. Na verdade, influenciam mais do que as novas gerações do samba a música brasileira de uma forma geral, né? Porque se você pensa na questão do Noel Rosa, por exemplo, o Noel é o sujeito que, de certa maneira, traz para a música popular a poesia do cotidiano, o rebuscamento da letra. Então não precisa ser o samba. Você vê, por exemplo, um Chico Buarque que flerta com diversos ritmos, você vê artistas novos que tentam trabalhar uma letra mais burilada, né?
O Noel era um bom melodista, agora era um letrista excepcional. Então, quando você pega, por exemplo, a maneira como o Noel trabalhava o cotidiano nas letras, trazendo aquele cotidiano, aquela informalidade, mas dando aquilo um tratamento poético de alta qualidade, isso influenciou toda a música brasileira. Olha, eu acredito sempre que os grandes mestres, as grandes definições de compositores, de estilos, de maneira de compor e de maneira de se eternizar a partir do ouvido popular e do coração popular, que preserva e guarda. O Cartola, ele tinha uma musicalidade instintiva, que era um negócio impressionante, e ele vai, ao longo da carreira, rebuscando, sofisticando a melodia dele, né, as harmonias que ele fazia, de uma forma que é impressionante. Então eu acho que o Cartola, de certa maneira, é uma das grandes influências por uma visão mais sofisticada do que seria o samba. Eu acho, portanto, que essa nova geração de sambistas, mas mais do que essa nova geração, toda uma linha evolutiva da música brasileira, bebem muito na fonte do Noel e do Cartola. Portanto, são grandes compositores, grandes poetas de diversas e diversificadas fontes e destinos. Enquanto um morre muito cedo e morreu com uma obra bastante restrita, mas concluída, o Cartola saiu muito cedo da cena artística e só volta para ela já na maturidade, já depois dos 60 anos. Eles ficaram para sempre. Não adianta você ver qualquer cantor assim, que goste de samba mesmo, vai cantar alguma canção do Cartola ou do Noel. Noel Rosa era mais o cronista do cotidiano e Cartola era o cronista do coração e do amor.